Muito bom dia a todos que nos acompanham nas redes sociais. Estamos começando nesta manhã de segunda-feira mais uma live com o prefeito de Juiz de Fora, Antônio Almas, para tratarmos aí do enfrentamento à Covid-19 no município de Juiz de Fora. Vamos falar dos números da última semana, dos casos, dos óbitos e também da questão de leitos, de testes e outros assuntos aí referentes ao coronavírus aqui no nosso município. Prefeito, vamos começar no bom dia. Obrigado aí pela presença do senhor mais uma vez, em esclarecer a população. E hoje nós vamos responder as perguntas enviadas pela imprensa. Então, para começar, prefeito, informar a população sobre os dados referentes à Covid-19 no município e respondendo já à tribuna de Minas, que diz o seguinte: nos últimos dias, o vereador Romeu Zema tem demonstrado maior preocupação quanto ao avanço do coronavírus em Minas Gerais. Em Juiz de Fora já passamos dos 1.000 casos confirmados, além de mais de 6.000 suspeitos. Qual é a sua perspectiva da evolução do vírus na cidade? Da mesma linha, a Rádio Cidade e a Rádio Alô pergunta qual a análise que o senhor faz dos últimos números aqui no município. Prefeito, muito bom dia. Bom dia a todos. Bom dia a todos. É um prazer, mais uma vez, estar aqui para poder esclarecer a população de Juiz de Fora a respeito daqueles dados mais relevantes dos últimos dias. É importante a gente resgatar muito daquilo que temos falado durante todos esses dias, durante todas as lives, todas as entrevistas, durante todos os momentos que podemos ter para poder informar a população de Juiz de Fora. E sempre tentando informar da maneira mais transparente possível. Então é bom lembrar aqui que durante todo o tempo nós nos preocupamos em dizer a todos vocês que nos ouvem e que de ou por outra forma chega alguma notícia daquilo que estamos relatando, de que essa doença, a Covid-19, é uma doença extremamente dinâmica, então que a variação das situações sanitárias, elas se fazem de maneira muito rápida. Então, com essa modificação a cada momento, ela necessita, e como tem sido feito por parte da Secretaria Municipal de Saúde, um acompanhamento quase que diário, ou muitas das vezes a gente avaliando situações até 2 vezes ao dia, para ver se nós conseguimos, que esse é o grande fato, buscar ações que impeçam o agravamento das situações de Juiz de Fora. E é bom lembrar que toda e qualquer ação, ela tem influência nos próximos 14 dias. Ela vai se manifestar 14 dias à frente. Então, com essas preocupações é que nós trabalhamos o tempo todo. E já há muito, ou melhor, desde que praticamos o primeiro, editamos o primeiro decreto, que nós estamos dizendo como é fundamental o isolamento social. E ao longo desses mais de 90 dias, ou próximos de 90 dias, o que nós observamos foi o esgotamento por parte da população com a proposta do isolamento social, e que mesmo nós não tendo condições objetivas para qualquer flexibilização das medidas tomadas a partir dos primeiros decretos, houve por parte da população um retorno às ruas. Houve por parte do setor comercial da cidade, principalmente, uma busca de ampliação e de flexibilização das atividades, para que pudéssemos, dentro desse ambiente tão difícil, aonde questões de saúde, questões sanitárias, quase que por muitos
são vistas como contrapontos a questões econômicas, que a gente pudesse, então, além do cansaço, mas também dessa busca de diminuir o impacto na economia, fossem feitas ações de flexibilização. É bom esclarecer também, para que a gente possa contextualizar bem isso, que nós, a Prefeitura Municipal de Juiz de Fora, fez uma opção pelo entendimento nosso de que não bastariam ações simplesmente localizadas no território do município de Juiz de Fora, que essas ações precisavam ter uma coordenação maior, uma vez que Juiz de Fora é uma cidade que é polo de micro-região comunitária, como também é polo de macro-região, que nós precisávamos encontrar uma forma de nos organizarmos e de termos ferramentas para que pudéssemos fazer não só enfrentamento da crise na saúde pública, mas que também tivéssemos condições de, em algum momento, no momento certo, no momento adequado, que nós pudéssemos fazer a retomada das nossas atividades econômicas. Então é importante ficar isso bem contextualizado para que a gente possa entender o que nós estamos enfrentando hoje. O que nós estamos enfrentando hoje, apesar dos decretos, inclusive com o Minas Consciente, independente da discussão que possamos estabelecer, se nós temos mais ou menos atividades econômicas que poderiam ser consideradas essenciais ou não, apesar de toda essa discussão que possa estabelecer, o que nós temos é que buscar a manutenção do isolamento social. Nós vimos nos últimos dias, no meados da semana passada para agora, um posicionamento muito mais forte por parte do senhor governador de Minas Gerais e também do próprio secretário de Estado de Saúde, reafirmando a piora do nosso quadro sanitário e reafirmando a necessidade de retomadas de ações mais fortes do ponto de vista de garantir isolamento social. Então é importante que cada um de nós entenda que os fatos que vão decorrer das nossas ações, eles podem nos penalizar com um aumento muito significativo e com uma piora muito grande do quadro sanitário que enfrentamos. Então é importante, ao retomar para a nossa realidade local, é que nós, nos últimos dias, nos últimos 7 dias, tivemos um crescimento que significou 10% de todos os casos suspeitos acumulados ao longo desses 90 dias. Só nos últimos 7 dias, nós aumentamos o número de casos suspeitos em 10%. Em contrapartida, nós tivemos nesses 7 dias um aumento dos casos confirmados da ordem de 27%. Qual que é a leitura que podemos fazer dessa diferença? A leitura que podemos fazer, eu olho e vejo duas situações. Primeiro, nós tivemos um aumento da nossa capacidade de testagem. Então nós temos hoje, a partir desse grande esforço que a Prefeitura tem realizado com a Universidade Federal de Juiz de Fora, nós temos uma capacidade maior de testagem. Então, mais casos estamos testando, e quanto mais casos testamos, maior vai ser o nosso índice de positividade. Então, esse é um fato importante. Mas existe um outro fato, que é o fato ainda termos um índice de transmissibilidade muito alto. Existe um índice chamado R0, que o ideal é que esse índice
seja menor que 1. Quanto menor que 1, melhor. Isso significa um maior controle da transmissibilidade. Em Juiz de Fora, nós estamos com um índice maior que 1. Nós estamos com 1,08, segundo o relato apresentado, inclusive ontem para nós, após uma visita da OPAS, da Organização Pan-Americana de Saúde, um braço da Organização Mundial de Saúde para as Américas. Fizeram durante esses últimos 3 dias da cidade, durante 2 dias da cidade, avaliando as condições, e nós temos a informação disso, com outros dados que a gente tínhamos, é que nós temos uma transmissibilidade ainda alta. Então nós continuamos transmitindo muito vírus. Então é importante, ainda não é hora, é preciso que todos entendam que não está na hora de qualquer ida às ruas. Eu até vi esses dias transmitido, Reinaldo, aí nas redes sociais, umas informações assim, tantos casos confirmados, tantos casos isso, tantos casos aquilo, e o único que acha, que é só o comércio que é o responsável por isso, Antônio Alves. Não é isso. Até achei engraçado a forma, mas que os comerciantes de Juiz de Fora, o setor produtivo de Juiz de Fora, não veja na prefeitura um inimigo para as suas ações. Muito pelo contrário, o que nós mais desejamos é a recuperação do setor econômico também. Porque nós, como uma cidade que está voltada na sua maior parte das suas atividades para o setor comercial e serviços, nós precisamos, até para a nossa sobrevivência de arrecadação de impostos, que esses serviços sejam retomados. Mas não podemos fazer isso às custas de vidas que poderão, o número de óbitos aumentar muito, porque todo esse esforço que temos feito até aqui, ele tem um único objetivo, e esse objetivo até aqui nós estamos conseguindo garantir, porque nós temos uma taxa de letalidade da ordem de 3,6%, mas eu gostaria que me perdoe os epidemiologistas aí se eu estiver falando alguma heresia, mas se eu tomar por base os últimos 7 dias, o número de casos confirmados que nós conseguimos chegar nesses últimos 7 dias, que ultrapassou aí a 350 casos, mas quando a gente coloca isso com o número de óbitos que tivemos na cidade nesses 7 dias, que seria um cálculo para uma taxa de letalidade nessa semana, a nossa taxa de letalidade caiu para 1,9. Eu disse ainda há pouco que a taxa de letalidade na cidade está dando 3,6. E nessa semana específica, mesmo com o aumento dos casos confirmados, nós tivemos uma taxa de letalidade de 1,9. Isso é fruto da gente ainda ter um sistema de saúde que está conseguindo dar respostas. Nós temos leitos ainda disponíveis dentro do universo de que nós temos, com os dados de ontem, 42 leitos ocupados com Covid, e que nós vocacionamos há mais de um mês atrás, quando conseguimos a ampliação dos leitos. Nós vocacionamos 55 leitos para a Covid, nós ainda teríamos hoje 13 leitos disponíveis dentro do nosso sistema, isso falando só do Sistema Único de Saúde. E é bom a gente aproveitar para fazer aqui um paralelo. A cidade de Uberlândia, ela tem hoje 200 leitos de UTI. Ela tem público e privado, perfeito. Públicos e privados.
ela tem 200 leitos, sendo que 80 leitos públicos. Nós, em Juiz de Fora, nós temos hoje o dobro da cidade de Uberlândia. Nós temos próximo de 160 leitos públicos e, contando os privados, nós chegamos à ordem de 260 leitos. Então, e se a gente levar em consideração o tamanho da nossa população, com a população de Uberlândia, e mesmo da micro-região de Juiz de Fora, com a micro-região de Uberlândia, nós vamos observar aí que nós temos uma capacidade hoje instalada muito melhor. Então, não adianta querer discutir que a Prefeitura não está fazendo a sua parte. Nós estamos fazendo. Nós ampliamos em torno de 50% o número de leitos hoje disponíveis no setor público. Estamos trabalhando para ampliar mais, tentando obter leitos, inclusive na iniciativa privada, para garantir a segurança do cidadão. Mas olha, olhando para vocês, com a minha experiência, que daqui a alguns dias estarei completando 37 anos de atividade médica, quero dizer para vocês, de nada adianta nós termos, como foi já dito pelo governador de Minas, pelo secretário de Estado, Dr. Carlos Eduardo, que é daqui da cidade, que disse que estão chegando os respiradores através de uma parceria com a FIENG. De nada adiantam esses respiradores, ventiladores mecânicos, se a gente não tiver equipe, se a gente não tiver pessoal. E olha, a Prefeitura de Juiz de Fora já buscou no mercado contratar 80 profissionais médicos e não conseguiu a contratação desses profissionais. Então nós temos um problema objetivo. De nada vai adiantar se a gente tiver o parque instalado de leitos se nós não tivermos equipes para trabalhar. Então é importante que essas informações fiquem bem claras para cada um de vocês. Estou me alongando, inclusive, nessas respostas, porque o meu trabalho hoje aqui, mais do que nunca, é buscar uma pactuação com a cidade de Juiz de Fora, com toda a nossa região aqui, principalmente da micro-região de Juiz de Fora, para que nós possamos fazer o movimento contrário ao que fizemos nesses últimos dias. De ir para ruas, voltemos para as nossas casas. Só saia de casa quem estiver na sua atividade essencial, então indo para o seu trabalho, ou para obter aquilo que é de extrema necessidade para a sua sobrevivência. Alimento, remédio, então é isso que nós pedimos. Perfeito. Sobre leitos, a gente chegou, semana passada, bateu 82% da taxa de ocupação de leitos, hoje está em torno de 80%, o que aumentou um pouquinho, estava vindo entre 76% e 78%. Então a imprensa, a população, questiona muito sobre essa questão. Então eu queria que isso reforçasse. A preocupação com os leitos continua sendo uma preocupação no que se tange a uma ampliação, a TV Alterosa, a Tribuna de Minas pergunta sobre essa questão de ampliação de leitos. E na mesma linha, a Rádio CBN disse que o senhor participou de uma live com o presidente da Assembleia semana passada, onde o senhor disse que a taxa de ocupação de leitos tinha subido 20% nos últimos dias. Em que estágio está esse aumento hoje de ocupação de leitos? Olha, nós estamos na faixa também dos 20% de aumento na ocupação de leitos nessa última semana. É importante salientar isso, que essa quantidade de ocupação de leitos também não foi só óbvia. Olha, eu vou dar um número aqui que as pessoas podem trabalhar com a ordem de grandeza. No dia 21 de maio, ou melhor, no dia 22 de maio, nós tínhamos uma ocupação de leitos Covid, nós tínhamos 29 pacientes com Covid internados em UTI. Hoje, nós temos 42. Vemos aí quase que dobrou, um aumento de quase 50% na ocupação dos leitos Covid.
Em contrapartida, nós tínhamos 76 leitos ocupados de pacientes não Covid e aumentamos para 83. Hoje, já batemos em 91 no pior dia de ocupação de leitos novos, que foi dia 19 de junho. Eu gostaria de chamar a atenção que essa ocupação também dos leitos não Covid, ela tem a ver com essa retomada das coisas. Eu ontem pedi, infelizmente o pessoal ainda não me passou esse dado, que era importante para eu colocar aqui para vocês, que é o seguinte: quando as pessoas pararam, ou melhor, não entenderam a importância do isolamento social e voltaram para as ruas, o trânsito aumentou. Ao aumentar o trânsito, uma coisa que a gente tinha tirado da pressão sobre os leitos de UTI na cidade, que eram os acidentes de trânsito, esses acidentes voltaram a acontecer e essas pessoas voltaram a ocupar leitos de UTI. Então, até esse movimento está sendo nocivo para a gente garantir uma quantidade maior de leitos disponíveis. Então, é importante que as pessoas entendam isso. Agora, vou reforçar isso. Estamos trabalhando, estamos buscando, a equipe está o tempo todo trabalhando na possibilidade. Tentamos comprar ventiladores mecânicos. Só para vocês terem uma ideia, os preços estão variando hoje, chegam à ordem de R$230 mil por um ventilador mecânico. E salvo desinformação minha, que pode, ao longo de 90 dias, eu estar confundindo números, mas olha, lá no início, eram R$30 mil um ventilador mecânico. Olha como que isso também interfere. Mais do que isso, gente, nós temos enfrentado outros problemas que não é de Juiz de Fora. Não adianta a gente olhar para Juiz de Fora como se fosse uma ilha e que Juiz de Fora está fazendo tudo errado. Não é isso. Não é verdade. Não é correto olhar para Juiz de Fora e colocar esse olhar. Porque basta olhar o que está acontecendo no país, as situações que estão sendo reveladas em todos os lugares do país. Nós estamos faltando, além de ventiladores mecânicos, nós estamos faltando monitores cardíacos, nós estamos faltando EPIs, que a gente tem dificuldade de compra, e na nossa cidade nós precisamos estar preparados para uma maior necessidade de ocupação de leitos de UTI por Covid, o que impõe um gasto excessivo de material de EPIs. Nós estamos enfrentando uma questão muito grave hoje no Brasil, que é a falta de medicamento, não tem aonde comprar anestésico, tantas outras drogas importantes para o tratamento das pessoas com Covid, e não só das pessoas com Covid, pessoas que infartam, pessoas que têm AVC e que nesse período do ano aumentam esses casos e levam a maior frequência de pessoas, incidência de pessoas nas unidades de terapia intensiva. Prefeito, estou no assunto aí que o Jean Zóio da Mata queria saber. Eles dizem que em algumas cidades do país já está faltando esses medicamentos, os sedativos, que são utilizados na intubação dos pacientes da UTI. Eles querem saber como está isso em Juiz de Fora e se está existindo já dificuldade na compra desses medicamentos, anestésicos, sedativos e bloqueadores aqui na rede de Juiz de Fora. Para esse momento, as informações que eu tenho é da gente ter um mínimo de segurança. O que não garante se houver uma explosão de casos. Se houver uma explosão de casos por causa desse aumento da transmissão que vai acontecer, que está acontecendo, nós, ao aumentar o número de casos de contaminados, nós também estaremos aumentando o número daqueles pacientes chamados pacientes críticos, graves, que vão necessitar em algum momento de medicações para intubação, por exemplo, de antibióticos por complicações inerentes à própria estado grave da Covid-19. Então, nós precisamos saber que se houver
um problema maior. Se a gente aumentar em muito essa ocupação de leitos, nós vamos pagar o preço, inclusive, de não encontrar no mercado. Não é porque ninguém correu atrás, não. É porque o mercado não tem a oferecer. Várias notícias têm sido publicadas na imprensa, aonde, inclusive, donos de empresas que distribuem medicação dizendo que não conseguem comprar da indústria para distribuir. Então, gente, com esse cenário todo, só existe uma coisa que possa nos dar alguma segurança, alguma garantia, que é o que nós estamos fazendo há 90 dias, buscando o isolamento social, garantindo que as pessoas fiquem em casa. E ficar em casa não é ficar em casa para receber amigos, não é ficar na sua granja e chamar amigos para participar de um churrasquinho entre amigos com 20 pessoas. Isolamento social é você ficar em casa. Então é importantíssimo, porque depois, quero falar isso agora, olhando muito, se eu pudesse estar aqui falando em público, aonde tivessem muitas pessoas, eu quero usar de uma coisa que eu sempre disse: eu gosto do olho no olho. E falando no olho, se assim for permitido pelas lentes das câmeras, eu quero dizer a cada um, a cada cidadão, depois que você tiver que enfrentar uma situação que o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, seus filhos, estiverem na porta de um hospital daqui de Juiz de Fora, aguardando por um leito de UTI e não tiver esse leito, não adianta responsabilizar a prefeitura. Não adianta imputar ao prefeito a responsabilidade. Porque a solução desse problema, ou a minimização desse problema, está na responsabilidade de cada um. E quero aproveitar, Reinaldo, antes que você me faça outra pergunta, mas usar essa imagem. Os bares, que todo mundo falou, o Minas Consciente permitiu os bares e esse é o resultado. Os bares não saíram do lugar onde eles existem. Foi você que foi para ele. Foi você que foi sem máscara. Foi você que ficou aglomerado no bar. Não foi o bar que saiu de lá. Se cada um de nós fizer a sua parte, aí sim nós vamos poder cobrar. Mas com o índice de isolamento social hoje, que baixa de 50% hoje, que ontem, um dia de semana, um final de semana, nós atingimos só 51%, isso é responsabilidade de cada cidadão. Não adianta imputar às autoridades sanitárias da cidade, ao secretário de saúde, ao secretário adjunto, à equipe da Secretaria de Saúde, a responsabilidade desse fato. Prefeito, nesse aspecto que o senhor está comentando, eu queria tratar de duas coisas. A primeira é a gente precisa falar que é essa questão sanitária com relação à questão econômica. A gente vê nas redes sociais muitas pessoas cobrando da prefeitura essa questão, por grande parte do comércio está fechado. Eu acho que é importante as pessoas terem, e eu quero retomar uma fala, uma discussão na reunião do comitê, sobre o papel de cada ente federativo nessa questão econômica. Obviamente que a administração municipal busca o diálogo com as categorias, entende a situação, mas eu queria que você explicasse para as pessoas essa questão da responsabilidade de cada ente federativo no combate, no enfrentamento da questão econômica, o papel de cada um. Porque as pessoas cobram a questão econômica especificamente da prefeitura. É importante deixar isso claro. Nós temos uma possibilidade muito pequena de atuar nessa questão econômica. A prefeitura, ela tem um nível de atuação, do ponto de vista, por exemplo, dos seus impostos, extremamente baixo para atuar, para ajudar as pessoas. O grande ente responsável pela recuperação econômica é o governo federal. Isso não é no Brasil, isso é no mundo inteiro. São os governos centrais que buscam as soluções para resolver, que estão buscando como fazer para enfrentamento desse momento
aonde nós vamos ter um grande enfrentamento de uma crise econômica mundial. Vamos lá, vamos ser sensatos, vamos ser responsáveis. Vocês acham que Juiz de Fora vai ser uma ilha num grande problema econômico mundial? Nós vamos enfrentar uma das maiores crises econômicas da história da humanidade. E a solução vai passar por o prefeito de Juiz de Fora, o prefeito de Lima Duarte, o prefeito de Albanque da Câmara, o prefeito de Uberlândia e Uberaba. Não vai passar pela prefeitura. Se não houver um comprometimento do governo federal, que é aquele que consegue emitir moeda, que consegue criar frentes de trabalho, que tem recurso, se não o tem condição de fazê-lo existir, não seremos nós que conseguiremos isso. Precisa que isso fique claro. Não adianta querer responsabilizar o prefeito, achando que o prefeito simplesmente, olha só, qual é o interesse de qualquer prefeito? Me tirem dessa história, coloquem todos os outros, os 852 prefeitos de Minas Gerais, outros. Será que cada um de nós somos pessoas tão irresponsáveis que não vamos fazer, que não queremos que a economia funcione? Se a economia funcionando é que nos permite arrecadar os impostos, principalmente no nosso caso, ISS, a nossa parcela do ICMS que tem que vir. Se isso não vier, nós não temos dinheiro para pagar o funcionalismo público. Juiz de Fora tem enfrentado essa questão toda da crise econômica em Minas Gerais, que já se arrasta há anos, e que até aqui a única coisa que nós fizemos com relação aos funcionários até aqui tinha sido a divisão do pagamento do 13º do ano passado. Olha, 2 meses consecutivos, teremos que fazer a mesma coisa. Pagamento escalonado dos nossos funcionários. Por quê? Porque nós estamos dependendo do recurso que está previsto na Lei Complementar 173 da Lei Federal, que repassando recursos para os municípios. E dos 54 milhões dividido em 4 parcelas, a próxima parcela só virá no dia 13 de julho. Então nós só teremos condições de pagar com certeza os nossos funcionários, aqueles que não receberem todo o seu salário, mas para os meados do mês. Isso é agradável para qualquer prefeito ou para qualquer dono de empresa que tem que cumprir a sua responsabilidade com seus funcionários? Vocês acham que estaríamos fazendo isso simplesmente porque gostamos? Não, é porque as condições objetivas não nos permitem. Prefeito, ainda nessa linha sobre falando das pessoas ficarem em casa e que os lugares estão lá e as pessoas não precisam ir, a gente tem que falar do assunto que dominou as redes sociais esse final de semana, que foi uma grande aglomeração de pessoas com carro de som ligado, fazendo festa no Mirante. Qual a posição da Prefeitura com relação a esse caso no último final de semana? Olha, eu quero deixar bem claro que não é com relação ao Mirante, é com relação até aquele pequeno botequim que está localizado em qualquer bairro da periferia de Juiz de Fora. Eu quero pedir a vocês, sejam responsáveis com vocês mesmos e com os outros. Porque se não for dessa forma, não há expediente de força que vai conseguir colocar todo mundo dentro de casa. Nós não temos uma quantidade de fiscais necessários e não vamos poder ter, porque as leis não nos permitem fazer contratação temporária para o fiscal ou emergencial. A lei 173 que está em vigor agora, que essa ajuda aos municípios, impediu para que os municípios tenham acesso a esse recurso. Ela impôs algumas restrições, e essas restrições
inclusive está na contratação de pessoal. Por outro lado, nós estamos no ano eleitoral, que também tem vedações para a contratação de pessoal. Então não adianta nem que eu coloque 2.000 pessoas na rua como fiscais de posturas contratados temporariamente. Não é isso que resolve o problema. O que resolve o problema é a transformação que cada um de nós tem que fazer a partir de si mesmo. Eu tenho que ser responsável comigo e com os outros, mas ações como essa do Mirante, nós já indicamos providências a serem tomadas. Temos que lembrar que ali se trata de espaço público. Em uma parte do Mirante existem espaços privados, mas o que for decorrente do espaço público, tomaremos todas as medidas. E a questão que todo mundo nos cobra, dos bares, das lojas que parecem fazer o setor público de bobo, abrindo a porta pela metade. Isso não é verdade. Demonstra a falta de responsabilidade de cada empresário que faz isso. Nós cobramos muito dos outros, mas não fazemos a nossa parte. É fácil de dizer que a prefeitura não está cumprindo a sua parte. Eu ouvi em matéria de imprensa esses dias alguém dizer que, olha, nós nem vamos judicializar essa questão agora das nossas disputas com a prefeitura, porque entendemos que a prefeitura não fez a parte dela. Quem não fez a sua parte? A prefeitura que aumentou em 50% os leitos de UTI nessa cidade? Ou cada comerciante, cada empresário que, sabendo que não pode, que ele não está na onda verde do Minas Consciente, antes não estava dentro daquilo que colocava e imprimia a regularidade do nosso decreto municipal, que não estava lá e que ele estava com a sua porta fechada. E olha, fazendo uma coisa pior ainda, fecha a porta, enche de pessoas lá e aumenta a possibilidade de contaminação. Não respeite o seu funcionário, não respeite o seu cliente, porque aumenta o risco de contaminação nessas lojas. Então é importante que cada um de nós faça a sua parte, porque não vai ser simplesmente pela mão forte do Estado que nós vamos conseguir isso. Prefeito, já a gente vai voltar a falar sobre fiscalização, mas o senhor falou sobre a prefeitura fazer a parte dela. Então, a gente queria falar agora, explicar para a população que nos assiste através das redes sociais sobre o novo protocolo de testagem, né? A prefeitura adotou o novo protocolo de testagem que está vigorando desde a última sexta-feira. Então, eu queria que você explicasse como é essa mudança, o que ela incide, e a Rádio Cidade pergunta por que o senhor sentiu essa necessidade de mudar esse protocolo e ampliar os exames. O aumento do protocolo, a possibilidade da gente aumentar a população a ser pesquisada, ela nos permite ter dados para uma melhor avaliação epidemiológica. Isso só foi possível por conta desse trabalho, e aqui mais uma vez é importante a gente dar crédito a quem tem crédito. E aí eu preciso dar muito crédito à Universidade Federal de Juiz de Fora, que tem sido parceira desde a primeira hora, na busca de que a gente ampliasse cada vez mais o número de testes a serem feitos em Juiz de Fora. Juiz de Fora aumentou em muito a sua capacidade de testagem a partir da entrada dos 2 laboratórios da universidade para realizar esses testes. E isso nos permite ter uma visão mais clara do que está acontecendo na cidade. Nesses próximos 15 dias, nós estaremos testando todos aqueles com mais de 20 anos que forem sintomáticos. Isso vai nos permitir ter uma ideia melhor de como está sendo o comportamento do processo de contaminação das pessoas na cidade. E é bom também salientar para as pessoas que, olha, nos tem preocupado muito ainda é aquela questão que se apresenta nos nossos boletins semanais agora, Reinaldo, que é a distribuição por bairros.
Nós estamos vendo uma distribuição ainda muito no centro e nos bairros mais aqui da região sul da cidade. Mas nós agora vamos começar a experimentar nos bairros da Zona Sul, também para os bairros mais periféricos, aonde nós temos maior vulnerabilidade social, e também vamos experimentar esse caminhar da doença para outras regiões mais vulneráveis, o que vai aumentar e muito ainda a possibilidade de crescimento do número de pacientes contaminados, e uma vez crescendo o número de contaminados, nós sabemos que mais ou menos 5% daqueles que se confirmam vão evoluir com a necessidade de UTI. Então eu peço, porque não vai adiantar a gente ter 200 leitos de UTI, porque nós não teremos 800 equipes para colocar. Ou melhor, 80 equipes para colocar. Porque nós sabemos que para 200 leitos de UTI, nós precisamos, em média, 10 equipes para cada 10 leitos, nós precisamos de uma equipe. Só que não é uma equipe de 24 horas, né, gente? A gente tem que fazer, então nós precisamos de 4 equipes, praticamente. Então nós não vamos ter, porque não existe isso no mercado. Então vai haver um grande sofrimento para todos nós. Então precisamos fazer a única coisa que é simples e que pode ajudar muito. Foi isso que nos garantiu. Gente, basta nós olharmos para as curvas de projeções que nós tínhamos lá no início, feito pelo Departamento de Estatística da Universidade Federal de Juiz de Fora, sob a coordenação do professor Fernando Colunati. Nós, hoje, poderíamos estar marcando muitos óbitos em Juiz de Fora. 5, 6 vezes o número que temos. Isso só foi possível, essa redução, porque nós ficamos em casa. Vamos recuperar isso. É importante. Nós precisamos fazer. Prefeito, ainda na questão da testagem, a Rádio Itatiaia pergunta se os profissionais de saúde que estão na linha de frente não deveriam ser todos testados, mesmo que não apresentem sintomas. É importante que o ideal, eu soube até que tem pessoas perguntando, o ideal não é a gente testar todo mundo. Óbvio. Quem pôde fazer isso, teve melhores resultados. Mas não é a nossa realidade. Não é a nossa realidade, não só porque nós não conseguimos sequer comprar insumos para isso tudo. Não temos recursos municipais para isso tudo. E mesmo que tivéssemos o recurso para comprar insumo, precisamos ter laboratórios com capacidade instalada para realizar tudo isso. Então é importante que a gente entenda todo esse processo que está envolvido. Nós estamos vivendo uma situação de exceção. Então, nessa situação tão grave, nós precisamos somar medidas e não achar que uma única medida será a solução. Para fechar o tema testagem, a Tribuna de Minas pergunta o seguinte, né? O número de contaminados aumentou muito nos últimos dias. Na sua avaliação, esse número de aumento de casos é por conta do crescimento da doença ou é por conta do aumento de capacidade de testagem do município? As duas coisas. Existe um aumento da doença, porque nós ainda temos um R0, como eu disse, que demonstra para a gente essa capacidade de transmissão crescente. Nós estamos acima do valor ideal. Nós estamos aí, como eu já disse, com 1,08. E o ideal está o mais próximo, o mais abaixo de 1 possível. Muitos países só fizeram a sua flexibilização quando esses índices chegaram a 0,6, 0,5. Só aí tiveram o mínimo de segurança
para buscar o novo normal. Nós estamos muito longe disso. Precisamos entender isso. Prefeito, vamos falar agora sobre a questão do Minas Consciente da economia. Primeiro, o G11 lá da Mata pergunta, nós estamos na onda verde. Juiz de Fora vai continuar na onda verde? Na mesma linha, a Tribuna de Minas pergunta qual a sua avaliação sobre a adesão do município ao Minas Consciente. E a Rádio CBN quer saber a sua opinião, porque o Gilvan Lacerda, que é o presidente da ANN, deu uma entrevista para a Rádio CBN e fez umas críticas ao projeto Minas Consciente, ao plano Minas Consciente. Qual a avaliação, então, que o senhor faz do Minas Consciente até agora e se nós vamos mudar de onda, se existe alguma propensão ao município mudar de onda? Primeira coisa, eu vou falar da possibilidade de mudar de onda. Nenhuma. Nenhuma. Basta, não preciso nem da minha avaliação, não preciso nem olhar os dados nossos. Basta o sentimento expresso pelo governador de Minas. O governador Romeu Zema, ele expressou nos últimos dias a sua grande preocupação com a piora dos casos em Minas Gerais e que ações mais restritivas, palavras dele, poderão ser tomadas. Então, não vejo nenhuma possibilidade em Juiz de Fora da gente avançar. E essa decisão, inclusive, cabe a uma decisão que também é tomada a nível central. Porque, como prevê o Minas Consciente, essas decisões se embasam em uma realidade macro-regional. A questão, eu concordo até que possa existir, não vou aqui polemizar nunca com o Gilvan, uma pessoa extremamente responsável, um grande presidente da Associação Mineira dos Municípios. Obviamente não existe plano que seja imune a qualquer crítica. Nós, mesmo tendo aderido, nós temos críticas. Por exemplo, nós desde o início falamos que tínhamos dificuldade em entender por que no Minas Consciente estava privilegiado os bares e restaurantes. Nós acatamos, porque nós entendemos e continuamos achando que isso está correto, de que nós precisamos de ações macro-regionais. E a única ferramenta oferecida do ponto de vista macro-regional foi o Minas Consciente, com seus erros, que tem muitos, mas tem acertos, que nós estamos buscando construir. Do ponto de vista nosso, voltando ao exemplo dos bares, o que nós fizemos foi tentar restringir o funcionamento dos bares sem que a gente, mesmo aderindo à reabertura deles, uma vez que no nosso decreto municipal anterior não era permitido os bares funcionar. Mas o que aconteceu? As pessoas não souberam usar da liberdade. As pessoas foram para os bares, não mantiveram o distanciamento social, não se preocuparam em respeitar as regras mínimas de etiqueta respiratória. Com isso, só coube a nós, como prevê o próprio decreto, como prevê a deliberação 39 e a deliberação 17, que nós podemos e devemos ser mais restritivos que o Estado. E assim o fizemos. Fomos mais restritivos. Então nós entendemos que tem problema sim no Minas Consciente, mas não vamos imputar só isso. É fácil a gente dizer que é a ferramenta que não é boa, o plano que não é bom. E nós não fazemos nada para mudar as nossas atitudes. Prefeito, a Tribuna de Minas pergunta para o senhor o seguinte: a situação das cidades vizinhas interfere diretamente na questão sanitária do município, porque muitos pacientes da região usam o sistema de saúde da cidade. Como que isso interfere na questão municipal dentro do cenário do Minas Consciente e do avanço das obras? Isso interfere da forma como acabamos de colocar. As decisões são macro-regionais. Então, não basta. Hoje,
nós estamos aí com os nossos leitos dentro daquilo que está previsto para a manutenção da ordem. Por outro lado, nós já tivemos em vários momentos o número de leitos ocupados no Sistema Único de Saúde ser menor do que os 78% previsto no Minas Consciente. Mas nós não avançamos na onda em Juiz de Fora, porque na macro região sudeste isso não era possível. E nós temos um exemplo agora bastante presente, todo mundo já teve conhecimento disso, o problema enorme que está na cidade de Muriaé. Muriaé caminha ou decretou para hoje o início de um lockdown por conta da ocupação de mais de 90% dos seus leitos de UTI. E Muriaé é uma sede de micro, que a hora que acontece essa explosão de leitos em Muriaé, em Ubar, que são sede de micros, isso vai sobrecarregar a nós também, por conta da questão de nós termos a sede da macro região sudeste. A TV Alterosa pergunta, prefeito, se na sua visão a reabertura de shoppings e galerias, previsto aí e autorizado por Minas Consciente, trouxe mais as pessoas para a rua e se isso acabou aumentando a proliferação do vírus? Eu acho, objetivamente, que o que levou as pessoas à rua não foi a abertura do shopping, nem a abertura das galerias. As pessoas já estavam lá. E o que eu mais desejo saber, ainda não tenho esse estudo, é do crescimento objetivo das vendas nessas lojas que foram permitidas. As informações preliminares, de ouvir dizer, ainda não é um estudo da Secretaria da Fazenda, que brevemente vai poder me dar essa informação com mais concretude, é que as pessoas foram para a rua, mas não foram para comprar. Então as pessoas estão na rua porque querem estar na rua. As pessoas estão na rua porque não estão respeitando a si mesmo e aos outros, porque estão se colocando em risco, que nenhum de nós, estou com a minha máscara, eu estou usando álcool em gel. Olha, todos nós, com certeza eu devo ter cometido algum errozinho aqui ainda, nesse período da entrevista, colocando inadvertidamente a mão na máscara de alguma forma. Eu tenho tentado aqui me policiar para não dar mau exemplo, sempre puxado aqui em cima, só pegando um pedacinho da máscara, para não deixar o nariz ficar descoberto. Mas quantas pessoas estão indo para a rua com a máscara no pescoço, com a máscara abaixo do nariz, e que estão contaminando outras pessoas se tiverem o vírus? Então, nós precisamos saber, é o ganho também comercial que houve, acho que pouco. Tive uma informação preliminar de que muitas das lojas estão gastando mais agora, está ficando mais difícil, porque tem que pagar energia, gasto com água, o álcool em gel que tem que comprar. Então, gente, o que a gente precisa é entender que esse é um momento ímpar. Nunca tínhamos vivido isso. E precisamos atuar efetivamente, fazendo a nossa parte. Prefeito, para fechar essa rodada de perguntas sobre Minas Consciente e questão econômica, a RCW-TV pergunta se o senhor pode dar para a sociedade uma previsão de uma maior flexibilização do comércio. Olha, gente, não sou eu que vou falar agora, né? São os fatos, né? Nós temos os fatos. Vocês se recordam, não sei basicamente quanto tempo, mas há mais ou menos uns 30 dias, o governador de Minas deu uma declaração de que estava muito tranquilo com Minas Gerais. Minas Gerais era o estado que estava tendo os melhores números. Foi inclusive motivo de muito questionamento por várias entidades de que aqueles números não eram verdadeiros porque Minas estava testando tudo. E o que nós estamos assistindo agora? O governador de Minas vai para a televisão, vai para as redes sociais, vai para as rádios, pedir que as pessoas, quando puderem, fiquem em casa.
Quero chamar a atenção. Prefeito, desculpa te interromper, é porque a gente está chegando a 1 hora de transmissão e a transmissão pelo Instagram cai depois de 1 hora. Então nós vamos dar um tempinho para a gente retomar a transmissão, nós vamos voltar daqui a pouquinho com o prefeito, e aí, prefeito, eu já quero deixar a seguinte questão. O governador falou, a empresa repercutiu, sobre o possível lockdown no estado de Minas, e nas redes sociais a grande maioria das perguntas é com relação se vamos ter lockdown em Juiz de Fora. Então a gente volta daqui a pouquinho para falar sobre lockdown, para falar também sobre a questão de fiscalização e também sobre cultura no meio da pandemia. A gente volta já já com o prefeito Antônio Alves, conversando e dando mais detalhes sobre a pandemia aqui em Juiz de Fora. É só para recomeçar a transmissão e a gente já volta. Muito bem, já estamos de volta pelas redes sociais com essa live nessa manhã de segunda, já tarde, né, já passou de meio-dia, já início de tarde de segunda-feira, com o prefeito Antônio Alves, esclarecendo a população, informando a população sobre o enfrentamento da pandemia aqui no município. Prefeito, quando a gente interrompeu a primeira parte, o senhor falava da mudança de discurso do governo de Minas, com a preocupação e o pedido de aumentar o isolamento social, e aí muitas pessoas, até por conta do que a imprensa veiculou, o Estado está estudando a possibilidade de lockdown no Estado, as pessoas querem saber sobre o lockdown. Qual a sua visão sobre esse assunto e se existe a possibilidade de ser decretado lockdown aqui em Juiz de Fora? Na verdade, eu gostaria de retomar, então, a questão que eu estava dizendo com relação ao próprio posicionamento do governador, dizendo que era mais ou menos uns 30 dias, tinha um olhar com maior tranquilidade sobre aquilo tudo que ele estava olhando para o país e vendo o que estava acontecendo em São Paulo, Rio, Fortaleza, Manaus. E ele tinha um olhar de que Minas estava numa situação mais confortável, o que na verdade não é errado. Mas, como existe uma dinâmica da doença, e a gente esperava, todos nós esperamos que em algum momento essa doença ela iria se interiorizar mais do que está acontecendo. As cidades mineiras, né, estão experimentando aí um aumento do número de casos, então a gente vê isso com bastante frequência acontecer agora nos últimos dias. Cidades que não tinham caso, logo aparece 2, 3, cidades que não tinha, estava esporadicamente aumentando seu número, agora aumenta com mais frequência. Então esse processo chama a atenção de todos nós, porque nós estamos caminhando para um momento mais difícil em Minas Gerais. Então, com isso que eu posso dizer que não há como a gente ficar discutindo flexibilização agora. Agora, Juiz de Fora está na onda verde. Nós não passaremos, na minha avaliação, nos próximos dias, para nenhuma onda branca. O que eu vejo é que, olha só, como que é a proposta do Minas Consciente? Isso é bom para poder voltar, né, para eu poder falar da questão do lockdown. Minas Consciente está, a onda verde é a onda na qual nós estamos com chamados serviços essenciais. A onda branca amplia um pouco esses serviços, já que os números vão melhorando. E assim por diante, amarelo, vermelho. Bom, mas no Minas Consciente está lá colocado o seguinte: se eu tiver até 78% de ocupação, entre outros parâmetros, eu vou usar só esse parâmetro, até 78% de ocupação dos leitos de UTI no SUS, eu posso avançar. Se eu tiver de 78 e 90, é um sinal de alerta. Eu estou na onda, eu fico naquela situação de que, ó, isso parece que não está indo bem, eu devo pensar na possibilidade de retroceder. É um alerta. Ou insistir com as pessoas para que aumentem o isolamento social, que façam todas as ações que nós já discutimos várias vezes aqui. Se eu estou acima de 90, eu tenho que retroceder. Então, o nosso caminho atual, ele é muito mais para retroceder da onda verde. Retroceder da onda verde só tem um caminho: lockdown. Agora, o lockdown não é uma panaceia.
Não adianta a gente ficar olhando, falar, simplesmente decretar lockdown. Juiz de Fora é decretar lockdown, o prefeito de Juiz de Fora resolve decretar lockdown, fecha a cidade durante 15 dias, e o Rio de Janeiro está ali explodindo. Daqui 15 dias a gente abre e as pessoas de lá voltam tudo para cá da mesma forma. Se não for uma ação mais conjunta, e por isso é importante entender sempre que o combate efetivo da pandemia, ele não é exclusivamente do poder local. Ele precisa ter no seu enfrentamento a participação efetiva dos outros poderes, quer seja do Estado, quer seja da Federação. É importante termos direcionamentos concretos, sólidos, responsáveis, frente à crise que nós estamos enfrentando. Juiz de Fora, para sair da onda verde hoje, ela só está mais próxima do lockdown. Agora, vou fazer uma pergunta, porque eu vejo as pessoas falando, dando entrevistas, tem tanta gente que resolve os problemas como se fosse instalar de dedos. E as ações na hora efetiva de serem tomadas não são assim. Como que nós podemos entender? Eu ouvi uma conversa dos seguintes termos: se a prefeitura não quer fazer lockdown, façamos nós. Quem cara paga? O cidadão que não consegue ficar dentro de casa, que saiu de casa sem qualquer orientação da prefeitura, porque a orientação da prefeitura foi sempre: mantenha o isolamento social. É esse cidadão que voluntariamente vai fazer lockdown? Não brinquem com coisa séria. Discutam com racionalidade. Não politizem esse momento. Não tornem esse momento uma razão de qualquer situação ideológica. Vamos ser responsáveis. A população pode garantir seu lockdown. Mas antes da gente fechar a cidade, vamos voltar para casa. Vamos aumentar o nosso índice de isolamento, porque no lockdown não vão ser serviços essenciais como estão na onda verde. Serão extremamente essenciais. Será mercado, será farmácia, será padaria, será o açougue. Serão aquelas coisas necessárias para a nossa sobrevivência. Então, e outra coisa que é importante, eu acho que eu também caminho numa questão que a sociedade tem discutido muito, a questão da fiscalização. É o próximo assunto que eu queria tratar com o senhor. As pessoas falam muito sobre a questão da capacidade de fiscalização do município. Nesse sentido, a TV Alterosa pergunta se existem fiscais suficientes para atender a demanda do município. Lógico que não tem. Eu já falei isso tantas vezes. E as pessoas utilizam disso para dizer da fragilidade da prefeitura. Quando a gente é transparente, parece que transparência faz mal. Nós temos hoje, no número de fiscais da cidade, fiscais de postura, 65 profissionais, se não me falha a memória. Mas efetivamente trabalhando hoje, nós temos 45. Com 45 fiscais, mais com a guarda, com o poder que nós concedemos à guarda também de fazer posturas municipais através do nosso decreto, com o poder que nós direcionamos para os agentes de trânsito também para ajudar, mas é muito pouco. É muito pouco, porque essa cidade, só na região central, só o distrito sede, são 400 quilômetros quadrados, com inúmeros equipamentos comerciais esparramados, de serviços esparramados. Se as pessoas não transformarem o seu olhar, não modificarem o seu olhar para a situação real que estamos vivendo, não vai ser, não adianta. Eu não tenho problema com esse tipo de crítica que acaba sendo vazia, de dizer como é que pode o prefeito assumir que não tem capacidade de fiscalização. Não tenho mesmo. Porque eu não posso fazer contratação de pessoal dentro de um quadro tão desesperador que é o quadro da Prefeitura Municipal de Juiz de Fora, de pagar pessoal. Eu não sou irresponsável. Eu preciso
é de parceria. Eu preciso que a gente forme com a cidade um novo pacto, um pacto de responsabilidade, um pacto de seriedade, um pacto em que a vida seja primordial. O direito mais elementar de todos nós é a vida, e é por esse que nós estamos trabalhando. Então eu quero deixar bem claro, não temos capacidade objetiva de fiscalizar a cidade. Lá no passado, nós tivemos uma experiência que não foi nada boa, que foram os famosos fiscais do Sarney. Quando nós tivemos todo aquele problema de abastecimento, lá atrás, muitos dos jovens aí nem lembram, nem sabem o que isso significa. Mas hoje, quase que é isso. Nós precisamos ser fiscais. Mas não precisamos ser fiscal do outro, não. Só fiscal de nós mesmos. Só de nós mesmos. Então, por favor, nos ajudem a vencer isso. Porque não é pelo prefeito. O prefeito passa. A minha história já está passando dentro da prefeitura. Precisamos fazer com que a história da cidade seja grande. E ser grande nesse momento é enfrentarmos conjuntamente essa crise e fazer com que esse vendaval que nós estamos enfrentando, esse mar tão tenebroso, que a gente possa vencer com facilidade. Prefeito, mesmo diante das dificuldades, a Prefeitura atua dentro da possibilidade dela. Inclusive, nesse final de semana, teve uma operação de fiscalização noturna nos bares e restaurantes, enfim, estabelecimentos que não podem funcionar e que utilizam até o período da noite, achando que é mais fácil burlar a lei, e acabam funcionando. Eu queria que você falasse, desse um balanço sobre essa fiscalização que aconteceu nas noites de Juiz de Fora, nos últimos final de semana. Exatamente, nós tivemos aí um grande trabalho realizado pelos nossos agentes, quer sejam só os fiscais de posturas ou associados a outros agentes da própria prefeitura, e notificamos inúmeros bares. Nós fizemos várias ações na noite de Juiz de Fora. E olha, mero descumprimento, desobediência social. Isso não é um país que possa dar bons frutos. Se a gente não sabe respeitar os regramentos sociais, não poderemos nunca sermos um grande país. Não poderemos ter uma cidade que preze pela justiça, pelo respeito, pela solidariedade. Isso nós podemos dizer a todos vocês. Nós estamos fazendo, não só nesse final de semana, né, Reinaldo? São várias, inúmeras ações que estamos fazendo ao longo desse período todo. E com detalhe e com agravante, sendo que muitos fiscais nossos estão sendo ameaçados de morte, estão sendo agredidos na rua. Isso é de uma irresponsabilidade total. Não é na força, não é na condução autoritária que nós vamos conseguir vencer bem essa crise. Precisamos respeitar os outros. Eu tenho dito, e vou usar essa frase, não gostaria de usá-la em momento nenhum, mas eu acho que ela simboliza bastante. Se já a ameaça de morte foi feita ao prefeito, imagine aqueles que estão na ponta, aqueles que estão lá no dia a dia, no enfrentamento. Então, com isso, é importante a gente também saber dos riscos, das dificuldades que todos esses nossos agentes municipais estão sofrendo. E só para dar um balanço, né, nessa fiscalização noturna que foi realizada, foram visitados 100 estabelecimentos, sendo 25 notificados e 2 estabelecimentos fechados. É o balanço da operação que foi realizada aí no último final de semana. Prefeito, as pessoas também, no meio da pandemia, né, têm questionamento com relação a outras áreas. A Tribuna de Minas pergunta para o senhor se o senhor pretende autorizar o retorno dos treinamentos do Tupinambás e do Tupi, visto que a Federação Mineira de Futebol já sinalizou o retorno do Campeonato Mineiro no mês de julho. Eu gostaria de responder isso e aproveitar para responder com essa resposta, fazer outras respostas que eu acho que são importantes. O que eu mais tenho visto é ida e volta em decisões. O que eu mais tenho assistido isso? Já tem visto isso do Brasil afora.
O prefeito resolve, faz isso aqui. Vimos isso no final de semana, né? Nós estávamos aí, tivemos o jogo da quinta-feira, né? Depois, com a programação do jogo, inclusive com transmissão pela TV, para domingo. E nos últimos momentos, o jogo foi cancelado. Idas e vindas. Quero deixar bem claro que a questão do Tupinambás e do Tupi, elas ainda passam por uma decisão que compete primeiro à Federação Mineira e o governo de Minas dizer se vão retomar ou não esses jogos, esses campeonatos. Quero crer, por tudo que o governador tem dito nessas últimas 48 horas, pelo menos, que não vai ser uma decisão que vai caminhar facilmente para o retorno do Campeonato Mineiro. Não vejo dessa forma. Mas, depois que essa decisão for tomada lá, o prefeito vai se reunir com os setores envolvidos na prefeitura, inclusive com os técnicos da saúde, para a gente discutir se vai acatar ou não, ou se a gente vai permitir ou não qualquer ação nesse sentido. É bom lembrar que já tem clubes do Rio hoje, me parece que foi hoje que eu vi a notícia, com 4 ou 5 jogadores contaminados, né? Com mais, inclusive, tem um que está com 21 contaminados. Então, essa situação, a gente precisa entender. O que mais precisamos não é em Juiz de Fora, é no Brasil. Entender que nós estamos ainda dentro de um período muito crítico da evolução da pandemia no Brasil. Precisamos ter muita responsabilidade. Ainda nesse assunto, a rádio Play Hits Juiz de Fora pergunta se existe uma previsão para o retorno de escolinhas de futebol, academias e clubes sociais da cidade. Essa aí eu posso falar já de uma vez. Não tem nenhuma previsão. Porque não é o momento. Não é o momento da gente discutir escolinhas, não é o momento da gente discutir bom de bola, bom de escola, não é o momento de discutir nada disso, é o momento de ficar em casa. É o momento da gente continuar fazendo o dever de casa, continuar ficando em casa. E as crianças precisam. Eu sei que é complicado você ficar num espaço com 4, 5, com 2, 3, 4 crianças e a correria, a confusão. Mas é isso que vai fazer com que eles que têm um risco menor de manifestar a doença, mas são grandes transmissores. Prefeito, vamos falar agora, até respondendo uma pergunta do senhor da Tribuna de Minas. A Prefeitura adotou algumas medidas emergenciais com relação à população moradora de rua e as pessoas que têm mais vulnerabilidade social. Foram abertos 2 espaços novos para atender essa população. A Tribuna quer saber se esse tipo de atendimento vai dar alguns novos passos para a Prefeitura quando terminar a pandemia, para que essas pessoas não retornem às ruas. Ou seja, o que esse momento da pandemia, no atendimento a essa população, pode levar de consequência para a mudança de olhar da Prefeitura com relação a essa população? Eu gostaria de, até esclarecendo a pergunta da Tribuna de Minas, que o olhar não muda. O nosso olhar foi sempre de muito respeito por essa população e de buscar, dentro das dificuldades todas que temos de recursos, eu não quero aqui ficar me defendendo de nada, mas eu tenho 2 anos e 2 meses, 3 meses que estou à frente da Prefeitura, e foram 2 anos de crise econômica, de grande dificuldade. Então, programas sociais que não houvesse nenhum aumento da fonte de financiamento por parte de outros órgãos, de outras estruturas de poder, de outros entes da federação, quer seja o Estado ou o próprio governo federal, isso impede que a gente atue de maneira mais efetiva naquilo que nos preocupa, que é exatamente também resgatar a vida dessas pessoas. Mas esse momento da pandemia tem nos oferecido algumas oportunidades. Oferecido a oportunidade de como
até essa população sentiu mais o peso do risco que ela está correndo, muitos deles começaram a entender a importância até de ter um mínimo de condição de irem para uma casa, habitar uma residência. Inclusive, eu já assinei vários benefícios para as pessoas que estão em situação de rua, não ficar lá no abrigo que foi para elas destinado. Auxílio moradia. Nós estamos concedendo a elas auxílio moradia para que elas possam ter a sua casinha. Então, eu acho que a gente começa a perceber mais oportunidades, e não só oportunidade desse tipo, mas também uma maior atenção psicossocial para essa população, para que a gente possa diminuir ou trabalhar a busca da diminuição do uso de drogas nessa população e tantas outras ações. Então é muito importante o trabalho que está sendo desenvolvido e ele está nos oportunizando, porque recursos outros vieram agora por parte do governo federal para que a gente possa atuar. Isso mostra também, gente, e isso vale para a saúde. Os recursos podem chegar na ponta. Basta a gente mudar o olhar. Na saúde, também não foi diferente. Nós tínhamos um sistema de saúde público, do ponto de vista de unidades de terapia intensiva em Juiz de Fora, que no período pré-Covid já estava próximo do colapso. Nós tínhamos, como eu já disse várias vezes, em torno de 108 leitos de UTI, que N vezes durante um ano, elas estavam com 95%, 98%, até mais de 100% ocupados. Então já havia uma situação de pré-colapso. O que a Covid trouxe foi exatamente o olhar sobre essa situação que já era grave. Prefeito, antes da gente dar sequência, né, as pessoas estão questionando sobre a questão de denúncias sobre comércios irregulares. Então, o número para denúncia é 153, que é o telefone da Guarda Municipal, ou 3690-7507. Vou repetir então: denúncias sobre comércios funcionando irregularmente, no telefone 153 da Guarda Municipal e no 3690-7507. O 153 da Guarda Municipal funciona 24 horas por dia, tá bom? Outra questão também, a gente vê algumas pessoas participando aqui e mal informadas, falando que Curitiba não fechou nada. Curitiba está enfrentando um problema sério, inclusive voltou atrás, né? Tinha aberto alguns comércios e agora fechou. Então a gente tem também que trabalhar com a informação correta. Muitas pessoas usando, às vezes, nos comentários algumas informações incorretas. E dizer também, para algumas pessoas que ficam tocando no assunto, é importante justificar que as intérpretes de Libras não usam máscara, porque para as pessoas surdas que utilizam a língua brasileira de sinais para se comunicar, a expressão facial é muito importante para elas. Então elas ficam sem máscara justamente para que os surdos possam entender melhor a comunicação em Libras. Todos os demais que estão aqui na sala estão com máscara, estão com as mãos higienizadas, então não oferecemos nenhum risco para a única pessoa que está conosco aqui sem máscaras. E antes de entrar no próximo assunto, prefeito, a gente gostaria, eu acho que a gente pode resumir muito do que o senhor falou hoje aqui, com questão de empatia. Quando a gente começou a falar de futebol, muitas pessoas começaram a questionar: poxa, vamos falar de futebol? Evidentemente que, assim como muitas pessoas se preocupam com a questão do comércio, que precisam para sobreviver, muitas pessoas também vivem do futebol, dos clubes que nós falamos aqui. Então, estou dizendo isso porque a gente vai falar sobre cultura e muita gente pode questionar, né? Mas muitas pessoas vivem da cultura.
e padecem também, pelo momento que nós estamos vivendo, por causa de teatros fechados, de museus fechados, de galerias fechadas. Então vamos ter também empatia com todos os temas. A pandemia, ela tem foco em todos os setores da sociedade. Então, prefeito, a Tribuna de Minas traz para a gente o seguinte questionamento: muitos artistas da cidade estão padecendo com as atividades culturais suspensas. Enquanto isso, o setor aguarda aí editais financiados por emendas parlamentares e também pela conversão de eventos físicos da Funalfa em realizações virtuais. A tribuna quer saber como a Prefeitura tem lidado com essa urgência da cultura no meio da pandemia e se existe alguma previsão concreta para que os artistas consigam acessar verbas para também se manterem e sobreviverem. Eu gostaria de inicialmente falar o seguinte: o Reinaldo fez uma abordagem extremamente interessante. Nós temos muito esse defeito, vou dizer assim, de ter um olhar sobre as coisas a partir do nosso próprio universo e esquecer os outros universos. Então, por exemplo, a questão do esporte. Quando você está falando do esporte, você não está falando só do entretenimento, de ir lá para o estádio, ver o jogo. Você está falando de muitas pessoas que estão sem salários hoje, porque está parado. Você está falando de inúmeros jogadores de futebol que não são Neymar, que não são Gabigol, que são jogadores que são de times pequenos, de possibilidades financeiras menores, como o Tupi, o Tupinambás, e que a sua sobrevivência depende da existência disso, porque eles não têm reserva. Seus salários são muito baixos, eles não têm reserva. Então, todos vivendo o mesmo problema da grande maioria da população, que é o medo de não ter sequer o alimento necessário para a sua sobrevivência. Então, nenhum assunto ele não é pertinente. Todo assunto é extremamente pertinente. Que é o mesmo caso da cultura. Nós temos inúmeras pessoas que sobrevivem de ações, de trabalhos na área da cultura. Aquele que faz iluminação, aquele que faz figurino, e que são pequenos salários, pessoas que inclusive hoje não têm a condição mínima de comprar uma cesta básica. Então nós precisamos ter esse olhar e discutir esse problema com a gravidade que ele traz. Né? Existem várias ações que estão sendo, que parecem que vão se tornar realidade, do ponto de vista de repasse de recursos, inclusive pelo governo federal, para que a gente possa ajudar a manter essas pessoas que não estão tendo a oportunidade do seu trabalho. Então nós temos muita coisa. Agora é importante lembrar que a lei 173, lei complementar 173, que é o socorro aos municípios e que é muito pouco frente àquilo que nós estamos perdendo a cada mês, mas a lei 173, que aí a gente poderia dizer que tem todo um apelo político, foi uma força, são 5 mil municípios do Brasil discutindo essa questão, tudo isso, ela demorou entre a proposição dela e a efetiva chegada de recursos nos cofres públicos, quase 60 dias. Agora, imagine como é difícil fazer chegar também recursos como na área da cultura. E para dar mais informações, até informações mais pertinentes, eu gostaria de pedir ao Zezinho, diretor-geral da Funalfa, Zezinho, vem cá, passa a álcool na mão para a gente trocar de microfone, você usar o microfone. Para que ele possa ocupar aqui a cadeira e ele também dá informações bastante mais procedentes aí para o público da cultura. Mas eu gostaria de dizer para todos os trabalhadores da área da cultura, para todos aqueles que fazem cultura de Juiz de Fora, é que olhar
nosso não é diferente do olhar que nós temos sobre todas as atividades, da importância do retorno, mas que a gente faça isso com muita segurança e no momento certo, para que a gente não tenha a perda do controle sanitário que pode ocorrer a qualquer momento. Obrigado, prefeito. Boa tarde a todas e a todos. Primeiro, agradecer a pergunta, né? É importante a gente trazer a cultura para o centro do debate também. Nas conversas que a gente tem dentro da prefeitura, junto ao prefeito, a gente tem conseguido trazer esse tema para a nossa realidade, para o nosso dia a dia, porque a cultura, ela tem uma abrangência muito maior do que aquela que comumente a gente costuma encaixotar, né? A cultura, a arte talvez seja o seu carro-chefe, mas ela vai muito além da arte. Então, não tem como dissociar a vida humana da cultura, porque ela é como se fosse um sinônimo da palavra humanidade. Então, se aqui em Juiz de Fora a gente tem o hábito de passear no calçadão, por exemplo, esse hábito é um hábito cultural. Então, a gente está falando aqui de cultura hoje, quando está falando sobre a importância de repensar esses hábitos, de repensar o que é o nosso cotidiano, o que é a nossa vida. Então, mais uma vez, agradecer a oportunidade de a gente estar aqui falando sobre isso, agradecer à imprensa pela pergunta. Sendo objetivo e técnico agora na resposta, prefeito, sobre as emendas parlamentares do deputado Margarida Salomão, a gente, desde a primeira semana de isolamento social, chamou a equipe da deputada para conversar e para encontrar formas de pedir auxílio a eles, já que essa emenda ela é federal. Então, a gente tem uma ligação direta com o governo federal, com a Secretaria Especial de Cultura, para poder operacionalizar a utilização desse recurso. E aí a deputada nos ajudou, colocou um assessor em Brasília que poderia nos auxiliar nesse diálogo, nesse trâmite. Fomos caminhando junto ao governo federal, junto à Secretaria Especial de Cultura, e nesse momento a gente tem respondido algumas diligências. Há poucas semanas chegamos a conversar com a deputada, ela já até anunciou algumas questões relativas ao primeiro desses editais, mas a gente ainda está aguardando, então, especificamente essas respostas do governo federal. Então, a pergunta que fala sobre um prazo objetivo, infelizmente, não nos cabe nesse momento dar, porque nós estamos aguardando mesmo essas respostas. Essa é a primeira das emendas. Tem uma segunda, especificamente, que ela previa no seu objeto a realização de atividades presenciais. E a gente tentou também, com o auxílio da própria deputada, fazer uma alteração no objeto, no objetivo da utilização desse recurso, para que ele pudesse ser usado agora, mesmo no isolamento social. Infelizmente, essa alteração não foi autorizada. A gente tem tentado, então, encontrar ainda alguma solução para que o recurso seja utilizado já emergencialmente, né? É claro, afinal, a prefeitura entende, o prefeito já falou aqui na fala dele, sobre a urgência que as pessoas, os profissionais da cultura, os agentes culturais, têm para que esse recurso chegue até a sua casa, já que são pessoas que algumas vezes estão passando fome porque tiveram a sua atividade econômica completamente impedida de acontecer nesse momento. Estamos falando dos artistas, mas estamos falando também dos técnicos, estamos falando de quem trabalha com artesanato, quem trabalha com feiras alimentícias, gastronômicas também. Então, é uma gama grande de profissionais, de pessoas que hoje precisam que o governo municipal, estadual e federal consigam fazer ações para lhes ajudar. Diante disso, a gente tem a dificuldade financeira do município. Eu estou acompanhando aqui a live inteira, o prefeito já falou um pouco sobre o pacto federativo e a dificuldade que o governo municipal tem de utilizar os seus recursos, já que eles são limitados já naturalmente, e nesse momento de isolamento se tornam ainda mais limitados. Então, as notícias melhores que estão vindo, vêm do governo do estado, vêm do governo federal. Na última semana, a FUNALFA fez treinamentos com agentes culturais locais para que eles pudessem concorrer no edital Arte Salva do governo de Minas Gerais, e também temos feito reuniões e trabalhado em cima da Lei Aldir Blanc.
essa lei prevê um aporte do governo federal de 3 bilhões de reais na cultura. Esse recurso ele já existe, ele está dentro do Fundo Nacional de Cultura e através de um projeto de lei, o projeto de lei 1075, esse recurso deve ser partilhado por estados e municípios nos próximos meses. Estamos hoje a 7 dias da sanção do governo federal. Caso ele não sancione, a lei se torna, já é promulgada. Caso sancione ou tenha algum veto, ainda tem alguns trâmites a acontecer. Mas, diante disso, Juiz de Fora prevê, se ela for aprovada da forma como está redigida hoje essa lei, Juiz de Fora prevê receber um aporte direto do Fundo Municipal de Cultura de 3,5 milhões de reais. E o governo de Minas receberá 135 milhões. Então a gente já tem feito todo o trabalho junto a outros municípios, junto ao governo do estado, para que esse recurso, assim que chegar, possa ser liberado e utilizado da forma mais ágil possível, compreendendo então a emergência que o setor da cultura vive nesse momento. Oi, Garzazinho, sobre essas questões, obviamente que com toda a dificuldade que a Prefeitura tem, a gente está buscando algum formato também de fazer acontecer alguns recursos para a Funalfa. O processo é esse mesmo, é muito difícil, é muito complicado a gente pensar que dos 54 milhões que o governo federal deve disponibilizar aos municípios com relação à lei complementar 173, as duas parcelas, nós já temos nos 2 meses, abril e maio, uma perda de arrecadação da ordem de 39 milhões. Quer dizer, nós ainda temos aí muito pouco dinheiro a receber frente às perdas que nós temos. Isso tudo vai impactando naqueles compromissos que nós temos com as diversas ações nas diversas áreas, quer seja na área da assistência, na área da educação e tudo mais. Mas vamos juntos aí, vamos superar com certeza. Obrigado, prefeito. Obrigado a todas e todos. Boa tarde. Também obrigado, Zezinho, diretor-geral da Funalfa. E, prefeito, nós vamos caminhando aí para o nosso encerramento. Tratamos de vários assuntos aí, mais de 1h30 de live. E eu queria só pegar algumas frases da rede social para que o senhor também possa fazer as suas considerações finais. As pessoas têm uma frase assim: tem que trancar o povo em casa. Algumas frases que a gente foi coletando aqui durante a live. As pessoas precisam ficar em casa. Vamos botar todo mundo dentro de casa. Como que se tranca todo mundo em casa, prefeito? Olha, isso, durante esse final de semana, desde a quinta, sexta-feira, quando a gente programou aí a live para hoje, o que eu mais tenho pensado e o que eu mais estou propondo aqui é um pacto com a cidade. E esse pacto é isso: a Prefeitura vai continuar trabalhando da forma como tem trabalhado. Vai tentar, e como tem tentado, nós estamos no processo de busca de ampliação de leitos de UTI na cidade, até mesmo com a possibilidade de comprar leitos do setor privado. Nós vamos tentar, de todas as formas, fazer a nossa parte. Mas é importante que cada cidadão faça a sua parte. Só tem uma forma do cidadão fazer a sua parte. Fique em casa quem não precisa ir à rua. Fique em casa. Vou exagerar aqui na imagem. Pelo amor de Deus, fique em casa. Porque essa é a melhor forma. Essa forma está dando certo. Enquanto nós tivemos quase 60%, nós chegamos a quase 60% de isolamento. Isso deu certo. Nós conseguimos. O que é importante, quando a gente olha para os números, gente, e a gente vê esse número, já é um número grande. Eu não queria que Juiz de Fora tivesse nenhuma morte. Ter 47
já é um número importante. Mas esse número poderia ser muito pior. Nós hoje poderíamos estar marcando uma ordem aí de mais de 100, 150, 200, são projeções para o final desse mês de 340 óbitos, mais ou menos. E nós conseguimos. Mas isso, nós não nos sentimos assim tão convencidos. Porque isso não aconteceu. Se não aconteceu, será que é verdade aquelas projeções? Será que elas eram reais? Ou isso foi só um númerozinho mais colocado? Não foi um númerozinho, foi um trabalho. Foi o seu esforço de ficar em casa. Então faça isso. Mas olha, eu estou trabalhando, eu preciso sair de casa. Saia, mas obedeça. O distanciamento. Vamos estabelecer aqui uma diferença importante entre distanciamento e isolamento. Isolamento é eu ficar em casa. Eu não sei se eu já disse isso aqui hoje, mas vou repetir se já disse. Você não está isolado quando você faz uma festinha de 1 ano do seu filhinho e leva para dentro dessa festa a vovó, o vovô, os avós, todos para lá. Você leva a madrinha e o padrinho, e você leva mais 2, 3, 4, 5 priminhos. Isso não é isolamento. Precisamos entender que isolar é ficar dentro de casa, com seu núcleo familiar. Mas se eu não consigo e não posso fazer isso durante a minha semana de trabalho, eu não estou em trabalho remoto, eu não estou isolado para fazer o meu trabalho, se eu vou, mantenha o distanciamento social, 2 metros de qualquer outra pessoa. Pelo menos 1,5 metros. Use máscara. Não tem coisa hoje que me agride mais enquanto pessoa, não estou falando como prefeito, enquanto pessoa, enquanto cidadão, é ver uma pessoa sem máscara. Isso é tão simples e é tão importante. Nós temos certeza hoje, vários estudos têm demonstrado isso, a importância do uso de máscaras. Por outro lado, lavar as mãos com água e sabão e, quando não possível, usar álcool em gel, tem sido um hábito que nós estamos incorporando e precisamos mantê-lo efetivamente. Todas aquelas regras de etiqueta respiratória, ao tossir, utilizar o cotovelo para tossir, a região interna do cotovelo ali para você tossir e não permitir que essas gotículas se esparramem sobre o ar, para o ar. Ou tendo a possibilidade de usar um lenço de papel e descartar esse lenço de papel. Fazer o uso adequado das máscaras, não ficar com máscara no pescoço, como se você respirasse por algum buraco no pescoço. Então vamos fazer a nossa parte. Porque é assim que o isolamento vai acontecer. Não adianta, não vai haver, não é sobre a força, não adianta, nós não estamos numa ditadura, nós estamos num país democrático, que inclusive a Constituição garante o direito de ir e vir, mas também me dá a responsabilidade de entender que o princípio fundamental para que a Constituição exerça toda a sua maior importância é que a cada cidadão seja garantido a vida e a vida digna. Não há dignidade em ver as pessoas morrer por falta de assistência em nenhum lugar do mundo. Não será diferente em Juiz de Fora se a gente não entender que é com o isolamento social é que a gente vai continuar mantendo essa curva numa possibilidade de não colapsar o nosso sistema. Se eu coloco para vocês aqui que a gente conseguiu
ao observar aí quanto a gente conseguiu avançar do ponto de vista de diminuir a taxa, ou manter a nossa taxa de letalidade dentro de um nível suportável, isso só é possível porque nós temos ainda um sistema de saúde que não colapsou. Se colapsar, esses números vão explodir. Então, para despedir de todos, agradecendo a atenção daqueles que nos ouviram parcialmente ou integralmente, mas que nos ajudem a criar essa identidade do respeito e da solidariedade. Que é com respeito e solidariedade que nós vamos vencer esse momento. E nós vamos tentar caminhar de forma efetiva para ainda continuarmos com números não tão graves quanto o que nós estamos experimentando na última semana. Então, muito obrigado a todos, obrigado mesmo a cada um daqueles que resolver assumir o seu papel de ser alguém que vai nos ajudar a vencer isso, inclusive exercendo uma função de fiscal. Mas eu não quero que você fique fiscalizando o outro. Fiscalize a si mesmo. E isso daí já basta. Uma boa tarde a todos. Tudo bem, a gente agradecer também a parceria dos veículos de imprensa que enviaram as suas questões e fizeram a pauta também dessa nossa live. Agradecer então a Tribuna de Minas, TV Alterosa, RCW TV, Rádio CBN, Rádio Cidade e Alô, também ao G1 Zona da Mata, a Rádio Itatiaia e a Rádio Play Hits, Juiz de Fora. E dizer também que algumas pessoas entram no decorrer da live, então algumas pessoas começam a perguntar questões que já foram informadas. Então lembrar que esses vídeos continuam disponíveis nas redes sociais e também no canal do YouTube, o PJF TV, que você também encontra no site da Prefeitura. Então, se você tem alguma dúvida, não viu e quer ver o vídeo de novo, ou quer ver pela primeira vez, ou ver de novo, então o vídeo fica à disposição na íntegra para todos, tá bom? E lembrar que informações diárias você encontra no site covid19.pjf.mg.gov.br, covid19.pjf.mg.gov.br. Boletins diários com os dados de casos suspeitos, casos confirmados, óbitos, recursos recebidos no combate à pandemia, onde foram gastos esses recursos, tudo está devidamente publicado nesse site covid19.pjf.mg.gov.br. A todos uma boa semana, muito obrigado. Se puder, fique em casa e se precisar sair, use máscara. JF contra o coronavírus. Obrigado.